Eu acordei com muita fome, calafrios e com dificuldade fui até a cozinha. A geladeira estava vazia, meus pais não tinham nenhum dinheiro de novo. Eu estava pensando onde eu poderia conseguir comida, então eu lembrei do porão. Minha mãe usava lá para guardar comida em conserva. Descendo para o porão, eu coloquei meu pé nas latas. Isso era estranho, nós nunca tivemos tantos suprimentos. Eu acendi a luz e não pude acreditar no que vi. Do chão até o teto, o porão estava cheio de potes de vidro com dinheiro. Da onde eles eram? Eu vi no noticiário ontem que a polícia encontrou um esconderijo similar de propriedade de um mafioso. Eu nunca teria pensado isso da minha mãe. Mas meu pai? Será que ele estava envolvido em alguma coisa? Meu pai costumava ser muito reservado, mas ultimamente ele parou de se comunicar comigo e com a minha mãe completamente. Não faz muito tempo eu vi ele discutindo com alguém no telefone, e quando meu pai me notou, ele ficou muito nervoso e bateu a porta na minha cara. Meu pai tinha se envolvido com a máfia? Eu afastei esses pensamentos pra longe, ele não era assim. Meu pai cuidou de mim. Ele até conseguiu um segundo trabalho para que eu pudesse comprar um remédio. Eu tinha um defeito congênito no coração que só piorava a cada dia. De repente, a porta da frente bateu no andar de cima e eu ouvi a voz da minha mãe. Rapidamente subi as escadas e imediatamente perguntei: da onde vinha esse monte de dinheiro no nosso porão? Minha mãe ficou visivelmente nervosa e rapidamente me disse para não tocar em nada lá e ir para a cama. Eu ainda estava muito fraca. Isso tudo soou falso. Mamãe, você e o pai estão escondendo alguma coisa de mim? Ela apenas disse que tinha um monte de problemas e ela prometeu descobrir sobre aqueles potes de dinheiro com meu pai hoje. E que eu devo ter imaginado isso. Quando minha mãe e eu jantamos à noite, eu estava muito nervosa. E depois de comer e tomar os comprimidos obrigatórios, minha cabeça começou a doer muito. Minha mãe me levou para cima e assim que eu deitei, eu caí em um sono profundo. De manhã, fui acordada por vozes. Meus pais estavam discutindo em voz alta na cozinha. Meus ouvidos zumbiam, mas eu consegui ir até lá. Quando meus pais me viram na entrada, eles ficaram em silêncio. Meu pai disse que eles tinham uma coisa para me contar. Havia mesmo uma grande quantidade de dinheiro no nosso porão. Mas de quem era esse dinheiro? Acontece que nosso vizinho Jack trouxe os potes para o porão. Aparentemente, ele era um corrupto e arrastou meus pais para seu esquema para esconder o dinheiro roubado das autoridades. Mas isso é um crime! Meus pais não pensaram sobre o fato de que eles poderiam ser presos? De repente, minha mãe começou a chorar e disse que isso tudo era por mim. Jack pagou eles para o porão. E graças a ele, nós podíamos comprar os remédios. Eu estava com vergonha de ter suspeitado do meu pai. Meus pais estavam dando o seu melhor para me ajudar. Mas eu não queria que eles terminassem atrás das grades por minha causa. Eu não queria que nós todos terminássemos na prisão. Então eu decidi falar eu mesma com Jack. Eu iria dizer ao Jack para pegar seu maldito dinheiro rapidamente. E se ele não fizesse isso, eu iria na polícia. Mamãe disse que eu estava muito agitada e me fez tomar o remédio de novo. Caso contrário, eu posso ter um ataque. Eu obedientemente tomei os comprimidos, então meus pais saíram para suas ocupações. Imediatamente fui no vizinho. Eu fui para a casa dele e olhei pela janela. Jack havia levado uma bolsa de academia para a cozinha, na qual alguma coisa sacudiu. Os potes! Aquele canalha ainda não tinha levado tudo para o porão? Minha cabeça estava rodando de raiva. Eu dei um passo para trás e esbarrei no rastelo perto da janela. Ele caiu com um barulhão. Eu torci para que o Jack não tivesse me ouvido. Eu olhei pela janela de novo, mas não havia ninguém na cozinha. E então atrás de mim eu ouvi: o que você está fazendo aqui? Era o Jack, e ele segurava uma pá enorme nas mãos. Era tarde demais para recuar, então eu soltei que iria denunciar Jack para a polícia se ele não deixasse meus pais em paz imediatamente. Ele disse espantado que não sabia sobre o que eu estava falando. Então ele pegou um doce do seu bolso e entregou para mim. Aqui, acho que eles são seus favoritos. Favoritos? Eu nunca havia comido doce em toda a minha vida. Acho que ele quis me envenenar. Aterrorizada, eu me afastei e corri com um enorme esforço na direção de casa. Mas Jack não me seguiu. O que isso significa? Na cerca encontrei minha mãe. Ela estava ocupada no jardim e imediatamente me perguntou o que estava acontecendo. Eu gritei que Jack era perigoso e eu precisava ligar para a polícia depressa. Mas minha mãe disse que não tinha ideia do que eu estava falando. O quê? Nós estávamos falando justamente sobre o dinheiro de manhã. Minha mãe olhou para mim sem entender. Nós éramos pobres, nós nunca tivemos nenhum dinheiro. O que ela quis dizer? Eu agarrei minha mãe pela mão e arrastei ela para baixo no porão para mostrar o dinheiro. Lá dentro eu mal consegui encontrar o interruptor de luz. A lâmpada demorou para acender, e quando finalmente acendeu, o porão estava vazio. Mas como? Minha mãe me olhou de um jeito triste. De repente houve passos, alguém estava vindo na nossa direção. Era o Jack, ele estava chegando perto. A porta se abriu e eu vi meu pai parado na entrada da porta.
Ele me perguntou por que eu estava no porão de novo. Eu expliquei vagamente sobre os potes, mas meu pai disse que eu estava alucinando por causa dos novos remédios. E que eu precisava urgentemente ver um médico. O quê? Pai, você disse que era o dinheiro do nosso vizinho. Mãe, por que você não diz nada? Ela com gentileza pegou meu braço e me levou em direção à saída. Não! O que você quer fazer comigo? Eu não vou! Jack assustou os meus pais o suficiente para me mandar para o manicômio só para manter meu segredo. Precisávamos escapar e correr para a polícia. Eu entregaria Jack para as autoridades e asseguraria que meus pais não fossem para a cadeia. Eu corri para a porta, mas meu pai me agarrou com força. Deixe-me ir! Eu empurrei ele para longe e tentei correr para fora, mas minha mãe já tinha bloqueado a frente da porta. Eu precisava achar outra forma. Então eu corri o mais rápido que eu pude para o meu quarto. Os passos do meu pai podiam ser ouvidos de algum lugar lá embaixo. Assim que eu entrei em meu quarto, quebrei a tranca em um movimento. E corri para a janela. Mas se eu pulasse, poderia perder a consciência imediatamente por causa da minha fraqueza. Eu estava pensando em outra maneira de escapar. Mas de repente, meu pai puxou a maçaneta e perguntou com calma por que eu tinha fechado. Eu não disse nada, então ouvi estrondos altos. Eles decidiram arrombar a porta. Não tinha mais pra onde ir. Subi no parapeito da janela, fechei os olhos com força e dei um passo. Caí de mau jeito. Acho que torci meu tornozelo, mas eu tive que me apressar. Mesmo se meus pais estivessem cobrindo Jack, só eu poderia dizer a verdade e salvar eles. Correr foi doloroso, minha visão ficou turva. Mas então eu vi a delegacia à frente, só falta um pouco. De repente eu ouvi o ronco de motor. Meus pais! Eles estão atrás de mim. Continuei correndo, tentando não olhar para trás. Então o barulho de motor parou. O que aconteceu? Naquele momento eu fui agarrada e arrastada para trás. Pra onde você está indo, filha? Disse a voz no meu ouvido. Tentei me afastar, mas minhas forças acabaram e meus pais me forçaram a entrar no carro. As trancas das portas se fecharam. Minha mãe estava me segurando com força o tempo todo. Enquanto dirigimos para casa, vi Jack na janela. Ele estava regando a grama perto da propriedade e me deu uma olhada. Acho que ele sabia que eu queria denunciar ele à polícia. Assim que nós chegamos, meu pai me jogou dentro do porão e me trancou lá. Ele disse que era tudo para o meu próprio bem. Eu estava tremendo e tentei subir as escadas, mas eu não tive forças. Então eu ouvi um estranho barulho atrás da parede. Fiquei paralisada, literalmente de medo. O que eles queriam fazer comigo? De repente, vários tijolos caíram da parede com um estrondo e um rosto apareceu na abertura. Era o Jack! Ele me pegou primeiro! Agora eu estava morta, com certeza! Senti que estava desmaiando, mal conseguia ficar em pé. Venha cá, não tenha medo, Jack disse suavemente. Não! Então o Jack enfiou a mão no bolso para pegar alguma coisa. Meu coração afundou, mas de repente ele entregou um pedaço de doce e disse que certamente doces fariam me sentir melhor. Aqueles doces de novo! Jack de repente me perguntou se meus pais tinham me entregado o doce que ele mandou. Claro que não! Nós comemos vegetais a vida inteira! Ele ficou muito surpreso. Disse que ele tinha pensado por um longo tempo que a atitude dos meus pais era suspeita. Quando passamos, ele percebeu meu rosto coberto de lágrimas e depois ouviu um barulho no porão. Jack sabia que nossas casas eram conectadas por uma passagem subterrânea, então ele decidiu descobrir o que estava acontecendo. Do nada, eu ouvi a porta do porão abrir. Era meu pai! Depois de um momento de hesitação, Jack disse que tínhamos que fugir o mais rápido possível. Nós conseguimos nos espremer na abertura estreita. Eu estava muito fraca e o Jack me pegou em seus braços. Como era pesado, minha cabeça começou a girar e eu desmaiei. A última coisa que eu me lembrava era uma fina linha de luz à frente. Eu acordei na casa do Jack. Acabou que ele já tinha chamado a polícia. Minha mãe e meu pai foram detidos e levados para a delegacia. Quem diria que acabaria assim? Depois disso, um longo julgamento começou. Não entendi o que estava acontecendo e, finalmente, na sessão final, eu descobri a verdade. Revelou-se que todo aquele tempo meus pais me davam pílulas de açúcar, não remédios. Então, fui ficando cada vez pior. E o dinheiro que minha mãe e meu pai recebiam no fundo de caridade, eles guardavam para si próprios, escondendo no porão. Jack realmente não tinha nada a ver com isso. A polícia nunca encontrou aqueles potes de notas. Mas não eram eles que me incomodavam. Era o fato de as pessoas mais próximas a mim estarem me usando para ficarem ricos. Eu simplesmente não conseguia acreditar nisso. Como resultado, meus pais pegaram 10 anos de cadeia e eu seria mandada para um orfanato. O médico também disse que não tinha muito tempo de vida, porque a caridade não daria mais dinheiro para o tratamento.
A vida estava se esvaindo bem diante dos meus olhos. Mas para minha surpresa, Jack decidiu me adotar e assim que os documentos ficaram prontos, como agradecimento, eu decidi preparar um jantar festivo com as abobrinhas dos meus pais. Eu talvez não viva uma longa vida, mas no tempo que resta, gostaria muito de retribuir a bondade do homem que me salvou. Eu quase não consegui chegar ao jardim dos meus pais e Jack me viu lá. Ele imediatamente correu para me ajudar, dizendo que eu precisava conservar minhas forças. Nós estávamos cortando abobrinhas quando nós vimos um caco de vidro debaixo dos arbustos. O que era isso? Jack rapidamente começou a escavar o canteiro de flores, e 1 minuto depois ele estava segurando um frasco cheio até a borda com notas. Logo desenterramos uma dúzia de potes iguais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa quantidade era suficiente não só para os comprimidos, mas também para uma cirurgia para mim. Eu podia me recuperar completamente. Minha cabeça estava rodando de novo, mas desta vez de felicidade.